Bom, eh, em um cenário de avanço tecnológico bem acelerado, a expectativa geral sempre gira em torno da precisão. Sim, com certeza. A gente sempre busca o resultado perfeito. Exato. Pensemos na engenharia de software clássica, por exemplo. Um comando é digitado, o código é executado e o resultado final é aquela resposta exata, otimizada, perfeitamente limpa. É que uma máquina não hesita, né? Ela não tropeça nas próprias emoções e definitivamente não tem dias ruins. A previsibilidade é a base do conforto tecnológico. Aham. Essa previsibilidade é o que constrói toda a nossa infraestrutura moderna. É tipo uma via de mão única fundamentada em lógica matemática pura. Que é super segura, né? Sim, há uma segurança inegável em saber que um sistema fará milimetricamente aquilo para o qual foi desenhado, sem aquele espaço para ambiguidade que define o comportamento humano. Mas a provocação que a gente traz hoje surge justamente quando pegamos essa precisão fria e tentamos forçá-la para dentro do campo mais visceral, confuso e racional da nossa experiência. A espiritualidade. E aí o terreno fica bem perigoso. Fica. Porque o que acontece quando a matemática tenta replicar uma alma? Na nossa análise profunda de hoje, a nossa missão é investigar essa fronteira invisível entre a perfeição técnica e a sinceridade espiritual. É um tema que mexe com as fundações de muita coisa que a gente vive hoje. Mexe demais. E para guiar essa exploração, a gente vai mergulhar nas reflexões de um texto fascinante. Foi escrito pelo presbítero Marcos Benedito e é intitulado Tudo Quanto Tem Fôlego, Louve ao Senhor. Um título bem sugestivo. Muito. E o debate aqui não é sobre placas de vídeo, tá? Ou capacidade de processamento em nuvem, para quem está ouvindo. É sobre o fato desconcertante de que, em uma era onde algoritmos compõem músicas de partir o coração, a própria definição da palavra adoração está sendo testada. E eu diria que é uma reavaliação imperativa. Para qualquer pessoa que busca autenticidade num mundo que está cada vez mais sintético, entender essa distinção é vital. Nossa, sim. O ponto de partida para essa conversa não é o que a máquina faz de incrível, mas o que ela simplesmente não tem. A premissa central desse texto orbita em torno de uma palavra específica: fôlego. O fôlego. Isso. Uma ideia que vai muito além da biologia ou da acústica, sabe? Certo, vamos desempacotar isso. Porque quando a gente pensa em fôlego no contexto musical, a primeira associação é física. Naturalmente. Ar nos pulmões. Exatamente. É o ar que preenche os pulmões, passa pelas cordas vocais, e faz o ar vibrar numa frequência específica para gerar o som. Mas a argumentação do autor vai numa direção completamente diferente. Ele aponta para a narrativa do livro de Gênesis. Ah, a história da criação? Isso. O texto traz aquela imagem bíblica onde o homem é formado do pó da terra e recebe diretamente nas narinas o fôlego de vida. Esse é o instante exato que separa o ser humano da matéria inerte. Do simples barro, né? Exato. O fôlego, sob essa ótica teológica, não é só a capacidade de emitir ruído, é a centelha divina, a consciência, a outorga de um espírito mesmo. E a inteligência artificial já domina a física desse som de um jeito assustador. Domina perfeitamente. Ela sintetiza harmonias complexas, simula a respiração humana entre as notas de uma música, e usa um vocabulário cheio de termos sagrados. Fica idêntico a um cantor real. Idêntico. No entanto, ela esbarra num limite ontológico. Falta a ela essa centelha. A máquina não possui capacidade de arrependimento, não experimenta quebrantamento e não tem nenhuma bagagem empírica de relacionamento com o divino. Sabe que isso me traz à mente uma analogia. Fiquei pensando aqui numa imagem de uma pintura hiperrealista. Como assim? Imagina um quadro de uma fogueira numa floresta escura, mas pintado com tanto esmero, com tanto detalhe, que é possível ver o reflexo das faíscas e a textura da lenha carbonizando. Certo. Visualmente é perfeito. Sim, aos olhos, o nosso cérebro processa aquilo como fogo. Mas se a gente estiver numa noite super congelante e tentar se aquecer perto dessa tela, o frio vai continuar. Nossa, excelente. A estética da fogueira tá ali de forma impecável, né? Mas a essência do fogo, que é a capacidade de transferir calor,
é inexistente, é só pigmento sobre tela. O que é fascinante aqui é que essa imagem ilustra exatamente a tensão entre estética e essência, e leva diretamente ao dilema de como o divino interage com o humano no texto. Como se dá essa interação, então? A adoração autêntica, que foi descrita historicamente por figuras como Jesus, quando ele falou sobre adorar em espírito e em verdade, não se fundamenta no impacto sonoro ou na perfeição da arte. Não é um show, né? Exato. Não é um espetáculo de talentos, é uma via de mão dupla que depende de um relacionamento. A máquina opera por programação e processamento de dados. Não há relação. Não há reciprocidade consciente. O contraponto prático a isso, e acho que é o que pega muita gente, é que a nossa biologia é extremamente influenciável. Demais. Nós somos programados para reagir. Pois é, se essa fogueira pintada, que seria a música gerada por inteligência artificial, tem a capacidade de nos levar às lágrimas, como é que a gente diferencia uma mera reação fisiológica de uma conexão espiritual genuína? Essa é a grande armadilha da nossa época. Porque, o cinema domina essa técnica de forma magistral. Uma cena de perda ganha um peso colossal quando é acompanhada por uma progressão lenta de acordes menores, tocados por um violoncelo, por exemplo. Aquela trilha sonora que te faz chorar antes mesmo de alguém falar alguma coisa. Isso aciona gatilhos de melancolia no nosso cérebro, algo que a ciência e a teoria musical já mapearam exaustivamente. Será que a gente está correndo o risco de, hackear os nossos sentimentos religiosos e rotular essa engenharia emocional como experiência divina? Olha, esse risco de manipulação emocional é talvez o aviso mais urgente dentro dessa reflexão do presbítero Marcos Benedito. Porque mexe com a nossa percepção da verdade. Sim, e não é um problema novo criado pelo Vale do Silício, sabe? Textos milenares já abordavam a rejeição de manifestações artísticas vazias. Como assim? Há uma passagem célebre no Antigo Testamento onde a divindade declara: "Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos." Estrépito é um barulho alto, um ruído irritante, né? Exato. E o ruído ali não era rejeitado por falta de talento ou afinação. Historicamente, os coros instrumentistas de Israel eram profissionais de altíssimo nível, eram dedicados só a isso. Então a música em si era boa? Era tecnicamente perfeita. A rejeição ocorria pela ausência de verdade interna. Se melodias executadas com maestria por seres humanos, que estavam vazios de intenção genuína, já eram consideradas só um ruído irritante para Deus? A mesma lógica se aplica a uma composição de IA. Perfeitamente. A mesma lógica se aplica a uma composição algorítmica impecável, mas gerada sem sequer a possibilidade de ter uma intenção. O perigo moderno, que é bem destacado no ensaio, é o que ele chama de consumo religioso. Nossa, consumo religioso. Isso transforma a fé num balcão de serviços, né? Ou numa plataforma de streaming. Sim, onde você só aperta o play e espera ser servido. A busca deixa de ser pelo sacrifício pessoal ou por uma transformação interna e passa a ser só a obtenção de uma dose de dopamina espiritual. E de forma instantânea e sem esforço. Fronteira que é muito delicada. A fronteira entre comoção estética, talento artístico e a unção espiritual propriamente dita. Ajuda a gente a separar essas três coisas? Claro. A comoção estética é puramente fisiológica. Frequências sonoras afetam a nossa frequência cardíaca. É a biologia responder à física. Isso. O talento já é a habilidade humana de estruturar essas frequências de forma bela e coerente. Certo. Mas a unção, pelo menos dentro da teologia cristã que é debatida nesse material, ela exige algo a mais. Exige entrega, rendição e, acima de tudo, vivência. Vivência, que é o que a máquina não tem. Exato. Sentir um nó na garganta, ouvindo um belo arranjo gerado por IA, atesta a competência dos engenheiros de software em mapear a psicologia humana, mas não certifica de forma alguma a presença de uma conexão espiritual real. O que nos empurra para a pergunta central. Sobre de onde essa vivência realmente brota. É a grande questão. O que é que cria essa substância que a máquina simplesmente não consegue replicar?
Se não é a beleza técnica de um estúdio de gravação caro, onde é que essas obras nascem de verdade? Se a gente observar a história, a resposta parece estar invariavelmente enraizada no sofrimento. É o que o pessoal frequentemente chama de teologia do deserto, não é? Exatamente isso. As expressões artísticas e espirituais mais perenes, as que duram séculos, elas não são forjadas no conforto. Historicamente, a dor é o maior catalisador de profundidade espiritual. O texto cita exemplos práticos disso. Sim, ele traz exemplos fundamentais. Pega o rei Davi, que é uma figura central do Antigo Testamento. Ele não compôs os seus salmos mais impactantes sentado num trono de ouro comendo uvas. Ah, os Salmos de Lamentação. Isso. Ele os escreveu enquanto se escondia em cavernas, cercado por inimigos, lutando contra o desespero absoluto e o medo iminente da morte. E tem o Novo Testamento também. Da mesma forma, o texto relata o episódio de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Eles foram publicamente espancados, chicoteados com varas romanas e lançados no cárcere interior. Que era tipo a parte pior e mais insalubre da prisão, né? A parte mais escura, suja e claustrofóbica, e com os pés presos naqueles troncos de madeira pesados. Nossa, e a história diz que eles cantavam. O relato diz que, à meia-noite, com as costas em carne viva e sangrando, eles cantavam hinos a Deus. Olha, essa imagem é brutal. E é o antídoto perfeito para essa ideia moderna da música como um mero produto de consumo limpinho. Com certeza. Porque pensa bem, o som que ecoava daquela prisão não devia ser tecnicamente perfeito. Eram vozes de homens exaustos, machucados, provavelmente super desafinados pela dor e pelo choro. Mas havia um peso naquelas palavras que transcendia qualquer estética musical. Sim, era uma resposta irracional e visceral à pior circunstância possível. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? É aqui que a diferença fundamental entre a biologia e o silício da máquina fica evidente. Porque a máquina não sangra. Pois é. Quando um modelo de linguagem avançado compõe uma letra lindíssima sobre superação, sobre clamar na noite escura, sobre encontrar a luz no fundo do poço, no fundo é uma ficção completa. É o resultado de um cálculo probabilístico extremamente sofisticado, nada mais. A arquitetura das redes neurais não entende o sofrimento. Ela não faz ideia do que é a dor. O que um modelo de IA faz é analisar trilhões de parâmetros e dados de texto que ela extraiu da internet. Ele mapeia, por exemplo, que a palavra lágrimas tem uma alta probabilidade estatística de aparecer na mesma frase que a palavra noite. Matemática pura. E que conceitos de dor frequentemente precedem narrativas de esperança no conjunto de dados de músicas cristãs. A máquina simplesmente une esses blocos de construção de forma poética. Entendi. Ela entrega a catarse empacotada. Sim, mas não carrega o peso de 1 grama de experiência. Isso me faz questionar se o resultado final, por mais poético e comovente que seja, não carrega uma desonestidade inerente. Uma mentira bonita. Exato. A máquina simula uma jornada de luto ou de redenção que ela nunca, jamais viveu, porque ela nunca perdeu absolutamente nada. Ela não teme a morte e não entende a graça. É um eco vazio da vivência alheia. E, no entanto, ela faz isso tão bem que nós humanos aplaudimos o eco e choramos com ele. E a falta de legitimidade nesse processo é justamente o que torna essa entrega artificial. Voltando à figura de Paulo e Silas na prisão, a adoração ali era um mecanismo de sobrevivência espiritual. Era vida ou morte para a alma deles. A entrega só é validada pela vida vivida de quem a oferece. Sabe, um ator brilhante no teatro pode declamar o monólogo mais triste do mundo de forma impecável, e o público pode chorar copiosamente. Mas no fundo é encenação. Sim. No momento em que as cortinas se fecham, o ator tira a maquiagem e vai jantar. A lágrima no palco foi performance, não foi a vida real dele. E o perigo é trazer essa performance para a fé. O alerta do texto é justamente para que a prática espiritual não se torne apenas uma performance terceirizada. Especialmente terceirizada por uma inteligência que sequer entende o que aquelas palavras significam. Agora, diante desse cenário meio sombrio, a reação natural de muita gente pode ser uma rejeição total.
o que também é perigoso. Sim. A conclusão apressada seria, tipo, demonizar o Vale do Silício, declarar guerra aos data centers e banir qualquer forma de tecnologia avançada das igrejas e espaços de espiritualidade. E a gente sabe que essa visão absolutista é um erro tremendo. A complexidade do debate exige que a gente separe a ferramenta do mestre de obras. Até porque a tecnologia tem lados maravilhosos. A recusa da tecnologia em si seria um retrocesso ilógico. O próprio texto que fundamenta essa nossa análise é bem claro ao apontar a IA e o software como ferramentas fantásticas. Não. Hoje essas tecnologias democratizam o conhecimento de um jeito absurdo. Elas transcrevem sermões em tempo real para pessoas com deficiência auditiva, traduzem conteúdos teológicos complexos para dezenas de idiomas quase instantaneamente, o que facilita enormemente o trabalho de missões globais. Sem contar o básico, né? Auxiliam incrivelmente na organização de materiais de estudo, gravação, edição de áudio. O problema nunca esteve no código-fonte em si. Então, o que tudo isso significa na prática? A questão, pelo que entendi, é a intenção humana por trás do teclado. Sempre é a intenção humana. Deixa eu tentar ilustrar. Pensemos no uso corriqueiro da tecnologia. Uma pessoa decide escrever uma carta de amor super sincera para a parceira e usa uma inteligência artificial para revisar a gramática. Justo. Ou melhorar o fluxo das frases, corrigir um erro ortográfico. A ferramenta ali está potencializando uma intenção real que já existia no coração daquela pessoa. Ela só lapidou a comunicação. Exato. Agora, se a mesma pessoa abre um chat e digita o comando "invente uma declaração de amor apaixonada para minha esposa", porque eu não sinto vontade de pensar em nada, e faça soar como se eu amasse incondicionalmente. Aí a dinâmica muda completamente. A ferramenta acabou de ser usada para gerar uma mentira conveniente. A carta, passa a ser uma fraude emocional. Se a esposa descobre que foi o ChatGPT que escreveu os sentimentos, acabou o romance. Se conectarmos isso com o quadro geral, a gente percebe que isso revela muito mais sobre as nossas falhas humanas do que sobre a tal da ameaça tecnológica. É um reflexo da nossa preguiça. A inteligência artificial, no fundo, acaba operando como um espelho de aumento. Ela expõe a nossa inclinação natural para o menor esforço. O grande alerta do ensaio foca no momento em que a conveniência substitui a dependência de Deus. Terceirizar o relacionamento. Sim. Quando um líder religioso, um artista ou um crente terceiriza sua busca espiritual, trocando aquele tempo de reflexão silenciosa e estudo árduo pela geração instantânea de um sermão via prompt, a essência se perde. Isso gera uma padronização, né? A padronização espiritual é o sintoma claro de uma geração que deseja os aplausos e os benefícios da fé, mas não quer pagar o preço do processo. Porque a facilidade é muito sedutora. É infinitamente mais rápido apertar a tecla Enter e obter uma harmonia musical testada e aprovada, daquelas feitas para gerar lágrimas na congregação, do que passar pelo triturador de um deserto pessoal. E extrair de lá a verdade. Sim. Extrair um único salmo de lamentação que seja cruelmente honesto. A automação promete entregar os frutos do sofrimento sem a gente ter que passar pela dor envolvida. O que é uma ilusão. A matemática fria não produz calor de verdade. E a inteligência sem espírito não produz adoração genuína. É. Essa consolidação de ideias que estamos fazendo reflete a distinção última do texto. A capacidade de produzir simplesmente não equivale à capacidade de cultuar. Um não garante o outro. Uma linha de código pode calcular frequências perfeitamente. Pode imitar as pausas dramáticas de uma voz embargada pelo choro. E pode rimar dor com amor na métrica mais perfeita possível. O produto final será indistinguível da arte humana para quem está só ouvindo desatento. Mas e na perspectiva divina? Na perspectiva teológica apresentada, o alvo dessa expressão que é Deus não avalia o produto final de forma isolada. A análise recai sobre a jornada de quem compôs. A adoração exige a resposta integral do ser, sabe? Envolvendo a alma, o espírito, nossas falhas, nossos medos, e isso, por definição da física, não é calculável. Nossa, essa exploração de hoje nos leva a uma síntese vital. Em um mundo que caminha a passos bem largos para a saturação de conteúdos gerados de forma sintética, onde textos perfeitos, vozes clonadas e imagens irretocáveis são criados em milissegundos, A autenticidade vira um tesouro. vira a moeda mais rara e valiosa que existe.
as nossas imperfeições, sabe? As nossas lutas reais para conseguir articular o que a gente sente, nossos tropeços em busca de algum significado. Os desertos que a gente atravessa. Tudo isso não é um defeito a ser corrigido por um algoritmo de otimização. É a assinatura viva da nossa humanidade. Seja no campo da fé, na apreciação da arte, ou até na maneira como construímos os nossos relacionamentos diários, a essência humana simplesmente resiste a essa terceirização. Como você disse antes, o calor da fogueira real sempre será superior à beleza estéril de uma tela pintada. Sempre. E acho que isso me deixa com um último pensamento, tipo uma semente para quem está acompanhando a gente, uma totada para digerir toda essa conversa. Eu fico curioso para ouvir. Se as máquinas acabarem dominando perfeitamente todas as fórmulas, mapeando cada gatilho emocional e produzindo em massa o perfeito e o esperado, até esgotar de vez a nossa paciência estética, será que isso, de forma bem paradoxal, não será o nosso maior triunfo? Como assim? Pensa bem, se o perfeito e polido se tornar barato e onipresente, será que isso não vai forçar a humanidade a abandonar de vez a superficialidade? Para provar que aquela centelha original do fôlego de vida continua viva, a gente vai ser impulsionado a buscar um nível de profundidade criativa e espiritual totalmente inédito. É uma perspectiva fascinante. Talvez, no final das contas, sejamos forçados a criar, a orar e a sentir de forma tão crua, tão vulnerável e tão caótica que nenhum modelo matemático jamais vai conseguir prever a próxima batida do nosso coração. Fica a reflexão para todos nós. Um encerramento perfeito. É algo para se pensar profundamente.